Olá, eu sou a Cláudia Salgados. Hoje eu vim aqui na Mactiva especialmente mostrar para vocês como é fácil fazer um salgadinho perfeito na Magic 4.0. A gente está aqui com um recheio de frango para poder explicar para vocês a textura certinha do recheio. A massa é a sua massa tradicional de salgados, tem que ser uma massa macia, conforme essa daqui, ó. Que é aquela massinha que a gente consegue modelar salgadinho na mão também, ó, normalmente. Uma massa lisinha, que não dá as rachaduras. Essa é a massa ideal para o salgado, tanto manual quanto da máquina. A proporção legal aí é de 1,6 litro de líquido para 1 kg de farinha, tá? Fora os temperos, né? A margarina, o óleo. Essa é uma receitinha básica para uma massa ideal. Se você fizer uma massa com menos que 1,6 litro de líquido, que é a água ou o leite, você vai ter uma massa dura, que talvez não vai ser legal para você poder estar formatando na modeladora. Então segue essa dica aí da massinha básica para modeladora. Recheio de frango. Esse aqui é o recheio de frango tradicional, que nós salgadeiros já estamos acostumados para a gente poder modelar nossas coxinhas na mão. Aqui ele já está temperado, já está com corante, né, para dar essa corzinha tradicional aqui do frango, tudo direitinho. O frango para modeladora, você tem que dar uma cremosidade. Então aqui tá o mesmo frango que eu já tinha preparado, igual a esse daqui. Porém, eu acrescentei aqui requeijão, que você pode usar requeijão ou bechamel, caso você não queira alterar o sabor do seu frango aí com o queijo, né, que é o requeijão. Então você pode utilizar bechamel. É o mesmo frango, porém agora ele tem uma liga. Observa que ele tem liga, ó. Você junta, ele fica juntinho. Essa liga que a gente precisa para estar passando nossos recheios na modeladora, principalmente o recheio de frango, tá? Geralmente o recheio de mussarela, presunto, já tem essa liga naturalmente. Só a gente ralar a mussarela, o presunto, que ele já vai dar essa liga. Agora a carne, o frango, a carne seca, o camarão, a gente precisa dar uma liga com bechamel, requeijão ou purê de batata. Você pode escolher um desses três para poder dar a liga no seu recheio. A proporção é média de 300 gramas de requeijão, bechamel ou purê para cada 1 kg de recheio que você for utilizar. Essa é uma média básica aí para você poder estar trabalhando corretamente. Então vamos lá para a produção na Magic 4.0. Então vamos lá, já abasteci de massa e de recheio a nossa Magic 4.0. Essa é a Magic de um motor, que já é automático a massa e o recheio. Assim que você liga esse botão do seu painel digital, já vai começar a descer massa e recheio. Você liga o molde e a parada, vai começar o corte, né, para a formatação do tamanho desejado. Vou falar rapidamente aqui sobre o painel digital. No painel digital, a gente consegue programar, por exemplo, quantos salgadinhos a gente quer produzir naquele momento. O botão ajuste vai fazer piscar aonde você quer regular. Você quer regular o molde. Botão ajuste piscou o molde, você consegue colocar para mais ou para menos. Da mesma forma, o botão de parada, para mais ou para menos. O botão de parada você usa para definir o tamanho do seu salgado. Quanto mais você aumentar a sua parada, maior vai ficar o tamanho do seu salgado. Já o botão de massa e recheio, você não vai conseguir piscar por ser automático. A proporção ideal a Magic já te dá. Proporção 30% de recheio, 70% de massa, que é a proporção ideal para qualquer salgadinho, tanto de festa quanto de lanche. Aí, se você quiser programar a quantidade que vai ser produzida nesse momento, você piscou o ajuste, vai aparecer essa informação, quantidade de salgados. Você ajusta, por exemplo, vamos colocar aqui 30 unidades. 30 unidades. Vamos para o ajuste. O meu molde eu vou manter no 70. O meu tempo de parada eu vou deixar no 2. Com isso aqui nós vamos fazer as coxinhas de festa, tá? Então, máquina abastecida, é só a gente ligar.
já começa a descer. A gente desconsidera sempre as duas primeiras. Da terceira, ela já está na formatação correta. Vamos ver quantas gramas. Essa saiu com 19 gramas. Vamos pegar mais uma. 21 gramas. Agora ela começa a manter a gramatura, porque ela já está ajustada. 20 gramas. Essa variação de 1 grama é normal, tá? Agora vamos ver como é que saiu de recheio. Olha que coxinha super recheada. Parou. Deu as nossas 20 unidades, a máquina desliga automaticamente. Para. Se você quiser continuar, você pode só religar ou ajustar novamente a programação para a quantidade que você quer. Se você apenas ligar, ela vai cortando normalmente, só vai parar. Aliás, ela não vai parar. Se terminar a massa e recheio, vai continuar descendo ali vazio, mas a máquina só vai parar se você acionar esse botão. Caso a sua luzinha azul acenda, por exemplo, se você sem querer acionar o botão de emergência, essa luzinha vai acender. Gira no sentido horário, vai voltar ao normal. Ou caso algum dos sensores de segurança da máquina não estejam no lugar, também vai acender essa luz azul. Aí você não vai conseguir colocá-la para funcionar. Apagou a luz azul, ela funciona normalmente. Essa coxinha super recheada a gente conseguiu fazer aqui com a nossa Magic Simples, a 4.0. Eu estou utilizando bico de recheio 2, bico de massa 4 para as coxinhas de 20 gramas. Agora nós vamos fazer o modelinho de 50 gramas, aí, média do salgadinho de R$1. Vamos trocar apenas bico de massa e recheio os comandos. Então vamos lá. Eu alterei os bicos aqui, molde não troquei, porque a gente continua formatando coxinha. Coloquei bico de massa 7, bico de recheio 3, pra gente conseguir uma coxinha aí que o pessoal comercializa, a famosa coxinha de R$1. Aqui no painel, o que eu modifiquei? Eu mantive o molde no 70, subi minha parada para o 20, lembra que ela estava no 2. As duas primeiras a gente vai desconsiderar até a máquina entrar na regulagem. Agora a gente já pega. Perfeito formato, a gente vai abrir para poder ver a quantidade de recheio. Altamente recheada, parede de massa boa, recheio adequado, tudo certinho, bem recheada com a Magic Simples, um motor 4.0. A parede de massa a gente consegue regular na rosca do tubo, uma dica aí que eu vou dar para vocês. Quanto mais você apertar a rosca do tubo, mais fininha sua massa vai ficar. Então o ideal é manter assim, aparecendo uma voltinha e meia. Se você afrouxar demais, vai ficar uma massa muito grossa. Então você regula a parede de massa na rosca do tubo e regula a quantidade de recheio que você quer na escolha do bico certo. Aqui a gente escolheu o bico 3 para o bico de massa 7. Conseguimos uma coxinha aí de 50 gramas, bem recheada. Agora a gente vai formatar a coxinha de lanche, tá bom? Então vamos lá. Eu já troquei bico de massa e recheio, agora eu coloquei os maiores. A gente tá ali com bico de recheio 4 e bico de massa 8, pra gente fazer as coxinhas de lanche. Vou zerar nosso contador aqui, ó, onde está escrito TOT, que é o total. É só segurar o ajuste, média aí de 3 segundos, zerou, pra gente começar a produção da coxinha de lanche. O molde eu ajustei para 50 e o tempo de parada para 60. Isso vai nos dar uma coxinha aí com média de 150 gramas. Vamos abrir essa daqui. Vê que o formato já sai perfeito, a gente não tem que ajustar nada na mão.
Só empanar e fritar. Vamos ver se o recheio tá satisfatório. Muito satisfatório. Olha que coxinha recheada. Ela não tem botão para regulagem de recheio nem de massa, é automático e mesmo assim você consegue uma coxinha muito recheada. Porque você tem que casar certinho o bico de massa e recheio, fazer um recheio adequado, uma massa macia, se você consegue um resultado como esse. Então, com a sua Magic 4.0, você vai conseguir coxinhas de 8 até 200 gramas no formato bem perfeito, bem bonito e bem recheado. Essa é a nossa Magic 4.0. Agora nós vamos produzir coxinhas de 200 gramas na nossa Magic Simples. Utilizamos aqui bico de massa 8, bico de recheio 4, cortador claro, molde de coxinha, 2 dedos. Os comandos aqui, o molde eu estou mantendo no 50, tempo de parada no 75. Vamos ligar. Esse tamanho, a máquina vai te dar uma média de 200 unidades por hora. Vamos ver se o recheio está satisfatório. Olha o recheio da coxinha de 200 gramas, altamente recheada. Vamos ligar a balança, confirmando o peso. 211 gramas. Essa é a maior coxinha que a gente vai conseguir produzir num formato legal, bem agradável e bem recheado para o seu cliente. Coxinha de 200 gramas de lanche na Magic Simples 4.0 digital. Hoje nós vamos fazer coxinha de copo na nossa Magic Simples 4.0. Já está abastecida de massa e recheio. O bico de massa que eu estou utilizando é o 4, bico de recheio 1. Que a gente quer ela bem miudinha. O cortador, obviamente, o cortador molde de coxinha, 2 dedos, tá? Painel de comando digital. Massa e recheio já é automático, a proporção 30%, 70%, que é uma média ótima. O molde eu deixei no máximo, aqui tá no 99. Tempo de parada nós não vamos utilizar, então vou manter esse botão desligado. Vamos considerar a partir da terceira. Agora vamos conferir peso e recheio. 10 gramas essa nossa coxinha. 10 gramas. Conferindo o recheio. Para o tamanho dela, muito bem recheada. Coxinha de 10 gramas, a famosa coxinha de copo na Magic 4.0. A gente querendo aumentar um pouquinho o peso dessa coxinha, apenas ligando a parada, vamos descer um pouquinho o molde para 90. A gente já vai conseguir alterar um pouquinho esse peso e esse tamanho. Conferindo o recheio. Continua bem recheada. Conferindo o peso. Agora ela já está com 12 gramas. Então essa média de tamanho e de peso das coxinhas na Magic 4.0, você vai conseguir uma média aí de 4.000 unidades por hora. Massa e recheio adequado e a escolha certa dos bicos de massa e recheio.